Oi, turma, do livro Quem Ama Educa e Samitiba, parte 2, Caminhos para uma Nova Educação, capítulo 1, Unidos desde o Princípio, e o texto de hoje, O Homem Grávido. Falei disso há pouco tempo. A participação do pai na educação do filho já pode começar na gravidez. O homem grávido é o estágio que serve de aquecimento para o papel adequado de pai, que participa da formação do bebê. Muitos homens hoje em dia já acompanham a mulher durante o pré-natal, alguns por vontade própria, outros a pedido do obstetra. Mas isso não é suficiente para que o homem se sinta também grávido. Ser mãe e pai não é apenas cumprir tarefas práticas, mas também se envolver afetiva e intensamente, pois é disso que resulta a qualidade do relacionamento. Por isso é importante que o pai participe ativamente dos cursos de preparação para o parto, leia livros sobre o que está acontecendo com o bebê e saiba como ele está se desenvolvendo. Sinta seus movimentos, converse com seu filho ainda na barriga da mãe, para que ela vá se acostumando com a sua voz. Assim, futuramente será possível o recém-nascido acalmar-se nos braços do pai, embalado por sua voz, já há muito tempo conhecida e reconfortante. O verdadeiro homem grávido participa das reuniões do pré-natal, dos exames de ultrassom, dos cursos de preparação para o parto a fim de aprender a cuidar da criança, recebê-la bem e estabelecer com ela um vínculo afetivo fundamental para a sua educação. Talvez o termo homem grávido cause estranheza porque é uma função nova para o pai. A mulher sabe ser mãe há 300 mil anos. Só há 12 mil anos o homem descobriu a paternidade. Não é à toa que a maternidade está mais desenvolvida que a paternidade. Mas isso não é motivo para que os pais se acomodem. Devem, sim, tentar melhorar o mais rápido possível. A fecundação cabe aos dois, mas a gravidez, por muito tempo, foi só da mãe. O homem virava pai só na hora do nascimento. Antes, sabia da existência do feto, mas não o via. A mulher, apesar de também não o ver, sentia a criança e experimentava no corpo as mudanças que o homem se limitava a observar externamente. O pai deveria sentir a gravidez não na barriga, mas no coração. Hoje, com os grandes avanços no campo da obstetrícia, é possível saber o que ocorre com o bebê dentro do útero em cada fase do desenvolvimento. A ultrassonografia e outros exames que dão uma espiada no ninho permitem à mãe associar a sensação com a imagem do feto na barriga e ao pai estar mais próximo do filhinho. Hoje, já dentro do útero, o bebê se materializa para os pais. Há obstetras que sugerem o parto humanizado. O pai deixa de ser um observador para se tornar um participante do nascimento do filho. Uma evolução para a paternidade. Antes, o parto era visto como um momento muito particular entre a mãe e o bebê. Agora passa a ser um momento único para a mãe, o pai e o bebê. Assim que a criança nasce, o pai, ainda dentro da sala de parto, participa dos primeiros cuidados, dando-lhe o primeiro banho e observando a primeira mamada. Essa participação gera mudanças na paternidade. O banho, antes considerado função materna, é dado pelo pai, que na maioria dos casos se encanta com a intensidade da relação com o bebê e com a percepção de sua capacidade de exercer funções antes nem imaginadas. A maioria dos obstetras tem orientado o casal grávido e não mais só a mulher. Muitos pais passaram a entrar na sala para assistir ao parto. Antes era raro um pai fazer isso. E quando acontecia, ele dava mais trabalho para o obstetra que a própria parturiente. Em geral, a gravidez pega o homem grávido no momento de muita luta para a consolidação profissional. E sua mulher grávida pode dar mais trabalho que antes, quando era uma parceira disposta a tudo. Ela agora está cheia de desejos. Olha primeiro o bebê na barriga, depois o companheiro. Afora os caprichos, os desejos da grávida têm alguma razão de ser. Existem carências nutricionais e afetivas que podem ser transformadas em desejos para suprir o que lhe falta no organismo ou no relacionamento.
A mulher integrada busca informações, marca exames, faz ginástica, massagem, cuida bem da alimentação. Os grandes problemas são as limitações naturais da gravidez. O corpo muda, ela sabe disso e encara a verdade. Gravidez não é doença, nem paralisa ninguém. A expressão máxima da religiosidade é o amor, e ele transforma o critério estético de apreciação do companheiro. De tanto as pessoas dizerem que a grávida é bonita, ela se torna bonita. Do ponto de vista puramente estético, não seria assim. O amor faz da grávida uma mulher bela e o mundo a homenageia, enaltece-a e a enche de cuidados. No entanto, existem homens que não evoluíram para a paternidade e não conseguem ver na esposa, futura mamãe, seu objeto de desejo. O fato é que o corpo dele não muda, seu físico continua o mesmo. Maridos imaturos sentem-se rejeitados pela esposa grávida. Após o parto, quando esperavam que a situação melhorasse, ressentem-se quando ela tem de se dedicar muito mais ao bebê. Os homens que não têm saúde emocional para suportar períodos de dificuldade costumam abandonar a mulher e a criança, muito mais preocupados com as próprias satisfações do que em oferecer companheirismo à necessitada mãe de seu filho. Então vamos lá. Eu dei risada durante a leitura porque o homem grávido eu tive em casa, graças a Deus. Meu esposo foi o homem grávido. Eu comentei isso essa semana com a minha professora de hidroginástica. Quando eu engravidei a primeira vez, eu morava com a minha mãe e o meu pai, e eu tinha receio de falar para minha mãe, engravidei. Era família tradicional, fechada, muito dura, né? Como que eu ia falar para minha mãe, tô grávida? Aos 23 anos. Falei, eu não vou conseguir falar isso. Eu nunca falei nada para minha mãe que desabonasse, que tivesse que discutir, né? Alguma coisa nesse sentido. E eu sabia que se eu falasse que estava grávida, a Terceira Guerra Mundial ia acontecer. Aí eu peguei e saí de casa grávida, né? E depois é que eu fui tentando me acertar com eles lá, com meu pai e com a minha mãe. Mas não tive coragem de bater boca, de brigar ou de colocar a minha situação, porque eu sabia que ela não ia querer entender, né? Minha mãe era muito rígida. Mas, diante dessa situação, ainda que muito ruim, no dia que eu fiquei sabendo que estava grávida, eu liguei para o meu marido. Ele morava em Caraguá e eu morava em São Paulo. Depois de 6 anos namorando escondido, eu falei para ele, ou você vem para São Paulo e a gente casa, ou eu vou terminar esse namoro. Por mais que eu goste de você, chega, né? Já são 6 anos escondido. Eu já era professora, falei, eu já tô bem na minha profissão, agora a gente tem que se acertar. Eu coloquei a faca no pescoço do marido, né? Bem dizer. Aí ele veio para São Paulo. Nisso que eu comecei a ver muito ele, eu acabei engravidando. Não teve nenhuma precaução e acabei engravidando. Aí liguei para ele morando de favor na casa de um amigo, eu morando na casa dos meus pais, morrendo de medo de apanhar da minha mãe, de não ter conversa com ela, dela vir para agressão. Aí eu liguei para ele e falei assim, Edson, dessa vez deu errado, viu? Eu tô grávida. Aí ele falou, errado? Eu vou ser pai. Aí começou a gritar no telefone. Ele estava no serviço dele, ele tinha arrumado um serviço aqui em São Paulo. Ele começou a gritar no telefone, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Eu acho que passava pessoas em volta dele, né, no telefone, e ele gritava para essas pessoas, eu vou ser pai, eu vou ser pai. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que ele não tem noção do que eu tô dizendo. A gente não tem lugar para ficar, a gente não é casado, a gente vai ter que enfrentar uma família difícil. Minha mãe e meu pai não ia ser fácil, né, não tinha condições financeiras, mas apesar de eu estar alegre intimamente porque eu estava grávida, eu estava muito preocupada e ele ficou mais alegre do que preocupado. Tá bom, então vamos lá. Só que infelizmente eu acabei perdendo o bebê no meio do caminho. Aí eu pensei bem, falei, enquanto a gente não tiver uma casa própria, enquanto a gente não tiver, né, a vida realmente estabilizada, eu não quero mais ter filho. Aí, por ser espírita, tô eu na casa espírita. E o senhor dirigente de um trabalho espírita virou e falou assim, olha, você vai ficar esperando muito tempo para ter um filho? Você quer ter um palacete para ter um filho com problema mental, é isso? Porque Deus vai dar de acordo com aquilo que você pode carregar. Então, se hoje você mora de aluguel e ora você está morando num lugar, ora você tem que morar em outro, Deus sabe das suas condições. Ele não vai te trazer um fardo maior daquilo que você pode carregar. E vocês precisam de um filho, até para poder firmar essa família, né?
Aí eu tinha vontade no meu íntimo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo pelas condições financeiras e pelo aborto que tinha acontecido na primeira gestação. Quando eu falei para meu marido que eu conversei com um dirigente da casa espírita e que ele tinha dito isso, ele falou assim: para mim já demorou, eu quero ser pai. Sem juízo nenhum, gente. Meu marido era doido. Aí engravidei. 2 anos depois que a gente já estava casado, a gente já tinha casado no papel, já tinha conseguido consolidar a casa, tudo certinho. Não era uma casa própria, mas a gente estava com tudo certinho. Aí eu falei assim: agora tá bom, vamos lá, vamos engravidar, né? Aí quando eu fiquei sabendo do Rafael, eu falei para ele, falei: eu tô grávida. Aí ele falou: você não está grávida, nós estamos grávidos. Aí agora que eu lembrei aqui com o texto, né? Meu marido realmente foi um homem grávido em todos os sentidos, no psicológico, no coração, inclusive no corpo. O médico, quando foi nas últimas vezes, né, que a gente passa no médico, a gente começa a ir de 15 em 15 dias, né, no finalzinho da gestação, e ele sempre me entregava para o médico. Ele falava assim: doutora, ela come 4 pedaços de pizza todo final de semana. O senhor fala para ela maneirar e ela não maneira. Aí eu olho para a cara dele e falo: quem é que come os outros 4 pedaços mesmo? Aí ele: mas eu não tô grávida. Eu falei: não, imagina, olha só o tamanho que você tá. Né? Ele engordou junto comigo, gente. Meu marido ficou grávido de todas as formas que vocês podem imaginar. Ele curtia aquela gravidez como se o meu filho estivesse dentro dele. E era tão engraçada a relação dos dois que o meu marido sempre chegava meia-noite do serviço. Aí eu ficava no sofá, passando a mão na barriga, conversando com o Rafael, né? Olha, seu pai tá para chegar, fica calminho, tá? Porque no final da gestação, o Rafael dava cambalhota dentro de mim, né? E é enorme. Aí eu falava: seu pai já tá para chegar. Quando eu falava: teu pai tá para chegar aí, que ele embrulhava mais ainda, né? Quando ele escutava, eles escutam, viu? Quando ele escutava o barulho do portão, esse moleque ele ficava numa alegria dentro de mim. Aí lá vinha o pai babão jogando tudo para cima do sofá, caindo para cima da minha barriga e beija, beija, beija. Esse negócio de que a mulher dá menos atenção para o marido durante a gestação ou depois que o filho nasce, porque tem que dar atenção para o filho, eu passei o contrário. Era meu marido e o filho. Meu Deus do céu, como esses dois eram colados um no outro. Muitas das vezes eu olhava para a cara dele e falava assim: hoje a gente vai namorar, né? Não, tem que tomar cuidado com a sua barriga. Não, não vai chacoalhar o Rafael, não. Fica quietinha aí. Falo: meu Deus do céu. E aqui tá dizendo que o homem até abandona a mulher porque ele se sente largado, né, de lado. Porque a mulher tá dando total atenção à criança. Mas não, eu não passei por isso, então eu não sei dizer como que é essa situação. Não passei. Mas, como professora, eu vi várias mulheres sendo abandonadas durante a gestação. Não esperava nem a criança nascer. Quando a criança nascia, já nascia sem pai. Porque o homem é muito machista, ele queria namorar, ele queria a mulher dele e tudo, e ele achava que a criança estava tomando um espaço que era dele. Ao invés de ter aquilo como um acolhimento, um amor, um desejo de ter a criança nos braços, de amar aquele serzinho, não. O marido olhava a criança como se fosse um rival. Então, quando o homem ele se torna um homem grávido, ele participa de todo o processo da gravidez da mulher, ele realmente ama o filho dele. Ele vai ser um excelente pai, porque ele se liga totalmente àquela criança. Quando foi na hora de ir para a sala de parto, foi cesárea. Na última hora eu decidi ser cesárea. Eu falei: não, não vamos fazer a natural não, porque vai que acontece de madrugada, de repente eu tô aqui sozinha, então vamos fazer a cesárea, que pelo menos eu sei o dia e a hora e a gente vai tudo no combinado. Aí chegou no dia da cesárea, a minha mãe pagou para o meu marido entrar e assistir o parto. Podia assistir. Antigamente, os homens despreparados totalmente, o que acontecia? Entrava na sala de parto e, em vez de socorrer a mulher que estava tendo filho, tinha que socorrer o homem que estava tendo 2, né? Aí, quando ele entrou na sala de parto, eu falei para ele: olha, eu tô com medo de você entrar na sala e você fazer papelão. Chegar lá, se você desmaiar, se você começar a gritar lá dentro, ai de você, hein? Aí eu deitei, o médico fez a hack, deitei, fiquei quietinha lá e eu não senti absolutamente nada. Era como se alguém estivesse batendo assim na minha barriga. Não senti nada na cirurgia. Tanto é que eu tava com fome, a gente vai sem comer, né? E eu falava pro médico: doutor, por favor,
acelera o processo aí o quanto o senhor puder, porque eu tô com fome, eu quero sair daqui, eu quero comer. E ele falava para mim assim, só vai poder comer umas bolachinhas, amanhã uma sopinha, calma que você também não vai poder sair comendo não. Aí eu olhava, meu marido ficou sentado assim, perto do meu pescoço, né? Aí eu olhava para ele e falava assim, não sabe de nada, inocente, quando sair daqui tem um McDonald's aqui atrás do hospital, aqui que eu não vou comer um lanchinho. Aí o meu marido não via a hora também, né? Acabar o parto pra gente poder partir pro lanche. Aí quando vê, eu escutei um chorinho lá no fundo, assim, né? Aí eu falei assim, deve ter nascido um filho de alguém por aí. Falei, doutor, e aí o meu, quando é que vai sair? Não, acabou de sair. Eu falei, não, mas o chorinho tá tão baixinho, não pode ser ele, eu acho que não. Aí eu olhei pro lado assim, meu marido tava em lágrimas. Ele sim, o Rafael nasceu. Ele chorava, gente, mas ele se acabou de chorar dentro da sala de parto. Aí sim, ele acompanhou a parte de troca, ele acompanhou, né? Ele foi praticamente o primeiro a receber, porque antes de chegar em mim, ele teve que pegar o Rafael, ele ia para o berçário, ele ficava olhando para o filho, admirando, né, a obra que ele fez. Então, assim, o cara que participa de todo o processo da gravidez, inclusive na parte do parto, aí vocês vão me perguntar assim, quem é que deu banho, né, no Rafael primeiro? Senhor Edson. Eu não tinha coragem. Eu olhava para aquele serzinho desse tamanho assim, eu falei, meu Deus, se eu pego aqui, eu quebro aqui. Se eu pegar aqui, eu quebro ali. Eu não tinha coragem, eu morria de medo de pegar meu filho. Aí o Edson, não. Todo desajeitado, né? Que homem é desajeitado por natureza. Aqueles bração forte que ele tinha assim, ele embalou o Rafael, encostou dentro da banheira assim e foi dando banho. Mas ele cercava o filho com o braço. Primeiro banho praticamente foi o pai que deu. Então, aquele movimento todo que ele fez de amor, de carinho, de dedicação para o filho, eu não conseguia acompanhar tudo aquilo. Ao invés dele me acompanhar nessa situação, eu é que não acompanhava ele. Porque desde o princípio, desde quando falou, tô grávida, desde a primeira gravidez, que meu marido era muito dado a tudo isso, né? E aonde ele passava, ele gostava de criança demais, era terrível. O Edson era terrível para isso. Era um amor assim que eu acho que eu nunca conheci uma pessoa tão amorosa, tão dada como meu marido foi, como ele é, né? Por ser espírita, eu não acredito em morte, então ele continua sendo aonde ele estiver. Quanto aqui, a gente tá falando de educação, certo? Então, eu falei no outro vídeo que eu acho, o que eu creio enquanto professora, enquanto mãe, a experiência de vida que eu tenho, que o ideal seria o quê? Desde a tenra idade, a criança aprender a ser pai. Ah, mas ele tem que comprar boneca? Volto a repetir. Não, não precisa comprar boneca pro teu filho. Mas aonde tiver uma roda de meninas brincando de casinha que tem boneca, que ele seja o pai naquele faz de conta. Que ele seja o protetor. Né? Vai brincar de chapeuzinho vermelho, que ele seja o caçador. Então, ele tem que exercer desde pequeno aquela função da responsabilidade para com o próximo, desenvolvendo amor, responsabilidade, porque é o que um homem vai ser lá na frente. Se você tem 2 filhos, o teu filho maior, acompanhar a gravidez da mãe, ajudar a cuidar do irmãozinho quando nasce, não tomar a responsabilidade para si, como eu já vi muitas famílias fazer. Pega o irmão mais velho e fala, você vai cuidar dos mais novos que eu vou sair para trabalhar. Isso não. Mas eu digo assim, vai ali, pega a fralda para mim, me ajuda aqui, ó, eu vou levantar a perninha do teu irmão e você vai me ajudar a colocar a fralda aqui embaixo. Dar esse tipo de responsabilidade, mas junto com o teu filho mais velho, para que ele possa ir exercendo essa situação de pai. Ele vai se tornar um paizão quando tiver na idade madura. Agora pensa, você pega um menino que soltou pipa a vida inteira, brincou de bola a vida toda, foi trabalhar, apertar parafuso e depois falar para ele, agora você é pai. Do nada. Aí nasceu, ele não acompanhou a gravidez, ele não viu um exame, ele não sabe como é que você tá, ele só tá vendo você reclamar que tá inchando, que tá doendo, que machuca daqui, que hora você tá bem, hora você não tá. Ele de fora vendo tudo isso sem saber como lidar. Se ele não vai saber lidar com a mulher, ele também não vai saber lidar com o filho. Então é importante o que ele vai dizer aqui no próximo texto que a gente vai fazer na segunda-feira, o pai integrado.
É aquele que sabe de verdade tudo que está acontecendo dentro de casa. Tudo. Mulher, casa, filho. Ele está integrado, ele está atento a tudo. Então, o pai grávido, ele está atento, ele está fazendo parte do processo. Mas ainda assim, existe o pai grávido que não tem a menor consciência das coisas que estão acontecendo. Ele fala que vai ter um filho, ele fala que vai ser pai, mas ele não sabe o que é ser. Então, ele é o cara que tem mais probabilidade depois de abandonar a família, é aquele cara que não tem conhecimento nenhum do que se acontece no processo da gravidez e pós-gravidez. Quando a criança vem ao mundo e tem que colocar no bracinho dele e ele fala, e agora? Não sei o que eu faço com isso. Então, eu, na minha experiência, graças a Deus, foi super positiva. Eu tive um marido grávido e totalmente integrado. Aquele cara que se preocupava com tudo o que acontecia em relação a mim, ao filho, né? Ele reclamava que eu comia porcariada, porém ele não deixava de me dar as porcariadas, porque ele também tinha aquela coisa, aí se eu não der, vai nascer com cara de pizza, né? Tanto é que nosso filho, ele tem nome da tartaruga ninja, né? Tartaruga ninja, vocês sabem que adorava pizza. E tinha muita pizzaria também com o nome de tartaruga ninja, né? Só que o Rafael, ele não virou Donatello. Era para ter virado um Donatello ou um Leonardo. Mas a gente deu Rafael. E por que que a gente deu Rafael? Porque Rafael significa medicina de Deus. Já que eu perdi o primeiro, eu queria que ele viesse para curar a dor que o primeiro deixou. A falta do primeiro ele vinha para suprir. Então, Rafael significa medicina de Deus. Ele veio para curar, ele veio para preencher todo um buraquinho aí que tinha ficado da primeira gravidez. Lógico que um filho nunca vai ser igual ao outro e a dor da perda não vai ser suprida nunca, mesmo sendo espírita. Mas ele veio para curar, ele veio para sarar, né? E para completar a felicidade do casal, porque eu e o pai do Rafael, eu acho que há muito tempo não se ouve uma história de amor tão parecida como a nossa, porque é algo assim que eu falo que é difícil até de explicar. 6 anos de namoro escondido, né, gente? Não preciso nem explicar, tá certo? Era uma carta que chegava em Caraguá depois de 3 dias que eu mandava e depois era mais 3 dias para chegar uma carta para mim. Pensa, 6 anos dessa vida. Então ele foi desejado com muito amor e o pai dele realmente foi um paizão, né? Essa questão do pai ter que estar dentro do processo da gravidez e colaborar com a mãe após a gravidez é fundamental, tanto para um amadurecimento desse homem, como para o bebê que está chegando. E principalmente para a mulher se sentir amada, desejada, ter um parceiro de verdade do lado dela. Isso tudo constitui de verdade o quê? Família, amor, respeito. Isso é muito bom, gente. Então, que a gente venha ensinando lá a molecadinha na escola, os meninos, não pode tirar aquilo, aquelas regras básicas do tipo assim, os meninos têm que ficar ali na porta em fila esperando as meninas entrarem primeiro. Os meninos precisam ser guardiões das meninas. Moleque lá no recreio não pode mexer com as coleguinhas deles aqui, eles têm que tomar a dor, não é brigar, mas eles têm que tomar a dor, eles têm que proteger as amiguinhas da sala de aula. Eles precisam estar junto com as meninas, respeitando as meninas, não é aquele negócio de uma fila na sala de aula de menino, uma fila de menina, não. Coloca todo mundo para sentar junto, para que eles se integrem uns com os outros, para que eles entendam que um tá bem e o outro não tá. Quando vai chegando na parte onde as meninas vão menstruando, né? Mais é quarto, quinto ano, acontece muito isso, a transformação do corpo da menina. Os meninos precisam saber que isso acontece, não pode ficar aquela coisa assim, não vou falar porque eu tenho vergonha, como professora dos meninos. Não tem que ter vergonha. Você tem que ensinar para o teu aluno todo o processo de concepção, gestação, a parte da menstruação, tem que ser falado tanto para as meninas como para os meninos. Porque quanto mais eles se integram, eles se entendem a respeito disso, mais natural é durante a vida toda. Inclusive, quando chegar essa parte de serem pais, né? Bom, é isso. Então, a gente chega amanhã, segunda-feira, no pai integrado. Hoje era o pai grávido. O pai grávido é um barato.
Tem muita história para contar, mas hoje eu contei só um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham histórias de pai grávido para me passar também, tá bom?